Eu acho que nessa altura do campeonato já não deve mais ser novidade pra ninguém que Britney Spears está desde 2008 sob uma tutela financeira e pessoal controlada pelo seu pai, Jamie Spears. O que basicamente significa que ela foi considerada incapaz de tomar decisões e de controlar o seu próprio patrimônio. Tudo na vida de Britney, desde 2008, é decidido pelo seu pai e pelas outras pessoas envolvidas nessa tutela. Em 2019, surgiu o movimento Free Britney, um movimento criado pelos próprios fãs da cantora, preocupados com o possível abuso de poder que Jamie estaria exercendo. Esse movimento desde então pede pelo fim da tutela e aos poucos tem ganhado força e se tornado cada vez mais de conhecimento público. Também aos poucos, algumas fortes evidências foram surgindo de que Britney estaria de fato numa situação extremamente complicada, revoltante e injustificável. Hoje, dia 28 de setembro de 2021, foi lançado pela Netflix o documentário Britney vs Spears, que fala sobre toda essa situação. E é sobre esse documentário que a gente vai conversar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo bastante sobre a música pop e falo sobre séries e filmes que me interessam. Se você se interessa também por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Me ajuda muito. O Britney vs Spears não é o primeiro documentário a abordar todo esse assunto em 2021. A gente teve o Framing Britney Spears, produzido pelo The New York Times com o Hulu, que foi lançado em fevereiro e que aborda o que aconteceu com a Britney para que a tutela fosse estabelecida. A gente também teve recentemente essa semana o Controlling Britney Spears, Controlando Britney Spears, que é uma continuação do Framing Britney Spears, outro documentário que é uma parceria do The New York Times com o Hulu, e dessa vez esse projeto aborda o controle dentro dessa tutela, as coisas que aconteceram depois que a tutela foi estabelecida. E a gente teve também muito recentemente, também essa semana, o documentário Toxic, a Batalha de Britney Spears por Liberdade, que foi produzido pela CNN. Esse documentário tem como foco as tentativas de encerrar a tutela por parte da Britney, mas é um documentário um pouquinho mais de viés tradicional e informativo. Já o documentário da Netflix investiga a situação da Britney através de algumas entrevistas exclusivas e também de documentos confidenciais que foram entregues à produção desse projeto. A gente tem a cargo do documentário a Erin Lee Carr, que é uma documentarista e é a diretora do Britney vs Spears, e ela também se considera uma fã da Britney, ela também foi obcecada pela Britney na adolescência. E junto com ela, trabalhando ali lado a lado, a gente tem a Jane Ilesko, que é uma jornalista que já trabalhou na Rolling Stone e que conheceu a Britney a trabalho em algumas oportunidades. Então, e ela também esteve envolvida nessa história toda de certa forma. E ela menciona isso ao longo do documentário da Netflix. E as duas são parte ativa desse filme. Elas não só conduzem a narrativa por trás das câmeras, como também na frente das câmeras. Por vezes, elas aparecem sendo filmadas, conversando sobre o assunto, analisando alguns materiais, fazendo entrevistas com outras pessoas e também dando entrevistas em determinados momentos. Esse documentário ele tem aproximadamente 1h30 de duração e ele começa abordando brevemente o sucesso da Britney, fala sobre o relacionamento dela com o Kevin Federline, fala sobre o divórcio, fala sobre a batalha pela custódia dos filhos e começa a falar também sobre o quanto tudo isso levou ao surto, bem entre aspas, público que a Britney teve em 2007. E também tenta falar sobre o papel da mídia e dos paparazzis nesse contexto e nesse, novamente, entre aspas, surto. E uma curiosidade muito interessante sobre esse documentário é que ele não usa em momento algum imagens da Britney em más situações em 2007. Imagens que todos nós já conhecemos, todos nós já vimos e que ficaram muito famosas. O documentário estabelece que não existe a necessidade de reviver essas imagens, de mostrar essas imagens de novo. O objetivo aqui é falar sobre
a vida da Britney sem usar as imagens traumáticas que marcaram a sua carreira e que até hoje ainda vivem no imaginário do público. O documentário então entra na questão da tutela, fala sobre a petição que Jamie Spears preencheu pedindo a tutela lá em 2008, em decorrência de tudo isso que tinha acontecido e de outros grandes detalhes também, e posteriormente fala sobre o preenchimento do pedido de tutela permanente, porque no início era uma tutela temporária, e aí isso se torna então permanente. O Jamie não só se tornou responsável por todo o dinheiro da Britney e por cada uma das suas decisões, mas também passou a controlar o tempo que ela podia passar com seus filhos. Além disso, com a tutela permanente, ele na verdade ganhou a permissão de buscar oportunidades profissionais para Britney. Então ele estava em cargo do dinheiro dela e em cargo de como fazer com que ela conseguisse ganhar mais dinheiro. O documentário também consegue nomear todas as pessoas, ele não hesita em nomear as pessoas envolvidas na tutela. Então ele fala sobre o Jamie Spears como tutor, sobre o Andrew Wallet como advogado e co-tutor, sobre o Sam Ingham, que foi o advogado apontado pelo tribunal para representar a Britney e que na verdade trabalhou o tempo todo ao lado do pai dela. Fala sobre o Larry Rudolph, que foi trazido de volta pelo pai da Britney para reocupar a posição de manager, de empresário dela. Fala também sobre a Louise Taylor, que se tornou porta-voz da família Spears e eventualmente gerente comercial da Britney. E aqui eu abro um espaço bem breve para pontuar como o documentário deixa claro a influência que a Louise Taylor tem, porque fala sobre ela e sobre a empresa dela, né, a TreeStar, e fala sobre como ambas são temidas por todos e como poucas pessoas têm coragem de falar sobre ela e sobre a empresa. E também as responsáveis pelo documentário mostram uma carta que elas receberam do advogado da Louise Taylor em relação às menções que fossem feitas sobre ela ao longo do doc. E aqui a gente percebe o quanto a Britney realmente era vista por essas pessoas como uma mina de ouro, e essa galera tava só ali cavando em busca de cada vez mais ouro. Inclusive, isso é falado dessa forma em determinado momento no próprio documentário, é uma percepção muito forte que fica pra gente. Esse documentário ele é pautado em várias entrevistas, só que é tão difícil porque o tempo todo a gente se pergunta: em quem eu devo acreditar? No que eu devo acreditar? Esse é um enorme esquema de conspiração com informações divergentes e com muita coisa escondida, então fica muito difícil realmente acreditar 100% na palavra de qualquer pessoa envolvida em tudo isso. Quero mencionar alguns pontos de algumas entrevistas principais. Tivemos outras, mas você pode assistir o documentário e, enfim, relembrar tudo que foi dito, ver tudo que foi dito. Eu só quero pontuar algumas coisas que eu achei bem relevantes. A gente tem como entrevistado aqui o Sam Lutfi, que é um ex-empresário da Britney e que foi culpado pelos pais dela pelo breakdown público que ela teve em 2007. Acreditava-se que ele colocava drogas misturadas na comida dela. E ele nega, ele afirma que a Britney fazia testes toxicológicos recorrentemente e que isso teria aparecido de alguma forma. Ninguém conseguiu provar isso. E ele fala que ele foi o bode expiatório perfeito para dar início a essa tutela. E que usaram ele para fazer com que a Britney não recebesse o aviso de petição. Porque legalmente ela teria que ter recebido um aviso 5 dias antes da tutela entrar em funcionamento, para que ela tivesse tempo de contestar e recorrer e, enfim, tentar lutar de alguma forma contra isso. Mas esse aviso não foi dado porque foi alegado que o Sam Lutfi era perigoso e, portanto, deveria ser afastado imediatamente, não poderia agir de alguma forma contra o que estava acontecendo. A gente também tem uma entrevista bem importante do Adam Galib, que é um ex-namorado da Britney, e na verdade ele era um paparazzi. A Britney conheceu ele enquanto ele tentava fotografá-la em diversas situações, e os dois começaram um relacionamento. E ele se tornou uma pessoa em que a Britney confiava. E ele tentou, de acordo com as palavras dele, ajudá-la em alguns momentos em relação à tutela. Ele dá 2 exemplos muito fortes disso, e ambos têm a ver com a necessidade e a vontade da Britney de escolher o seu próprio advogado. Primeiro ele fala sobre o início da tutela, quando ele tentou ajudar a Britney a escolher o próprio advogado dela, e ele teve que armar um encontro às escondidas
com o advogado, que era o Adam Streisand, e com outro ex-empresário da Britney também, chamado Howard Grossman. E eles fizeram esse encontro acontecer, mas o Streisand no tribunal já foi removido como advogado porque a juíza tinha um documento que dizia que a Britney não tinha capacidade de escolher um advogado, de manter uma relação de cliente e advogado. Isso não é novidade, isso já é uma história bem antiga, até onde eu entendo. Ele também deu um outro exemplo, uma outra situação. Na verdade não veio só dele, mas dele e do Sam Lutfi, e os dois tinham bolado um plano para Britney assinar um documento escondido para tentar dar um jeito de outro advogado assumir a situação. E foi nesse momento que a Jenny Eliscu, que é uma das cineastas aqui, né, uma das responsáveis pelo projeto, é a jornalista responsável pelo projeto, entrou em ação para ajudar. Ela teve um envolvimento nisso, foi ela que entregou o papel para Britney assinar num hotel, no banheiro de um hotel, às escondidas, mas de novo não deu em nada. O tribunal questionou a sanidade da Britney e questionou até se aquela era de fato a assinatura dela. Então aqui a gente tem algumas provas de que a Britney tentou, da maneira que ela pôde, lutar contra o que estava acontecendo e contra o que estava sendo imposto em cima dela. Uma outra entrevista interessante desse documentário é do médico J. Edward Spar, que é um médico listado na primeira avaliação física e psicológica da Britney. E eu falo que é interessante porque aqui ele sequer revela de fato ter conhecido e avaliado a Britney. O que ele fala é: eu não vou reconhecer que eu a conheci em algum momento, eu não vou confirmar que eu fui chamado para avaliá-la. Se você tiver a minha assinatura em algum papel, eu posso confirmar a minha assinatura, mas de qualquer outra questão eu me abstenho. O que é muito suspeito, mas ele alega ali um privilégio de confidencialidade. A gente também teve uma outra informação, e aqui eu tô mencionando algumas informações que a gente obteve no documentário, da Britney tentando lutar contra tudo isso mesmo, né? A gente teve uma entrevista com o Andrew Gallery, que é um diretor, é um cineasta, um cameraman, que trabalhou com a Britney no especial For the Record da MTV. E ele fala aqui sobre um artigo que foi feito pela revista People com o Kevin Federline, ex-marido da Britney. Ele deu algumas declarações, entrevistas com as quais a Britney não concordou. E ela escreveu uma carta respondendo tudo isso e pediu para o Andrew ler na televisão, ler publicamente. E nessa carta, além de informações sobre o divórcio deles, sobre o fim do casamento, sobre a batalha pela custódia das crianças, também tinham informações sobre como a Britney tinha sido silenciada e sobre como os tutores estavam ameaçando e se aproveitando dela. Mas essa carta acabou indo parar nas mãos dos tutores, o próprio Andrew acabou mostrando essa carta para os tutores, e isso não deu em nada. Essa carta nunca veio a público, e pouco tempo depois também o Andrew foi afastado, porque os tutores acreditavam que ele tinha se tornado próximo demais da Britney e, portanto, isso não era seguro. Eles isolaram a Britney ao longo dos anos, deixando ela sozinha, fazendo com que ela não tivesse pessoas ao redor dela com as quais ela pudesse contar e nas quais ela pudesse confiar. O documentário também traz um lado mais humano da Britney, traz algumas perspectivas mais humanas da Britney ao entrevistar uma antiga dançarina dela chamada Tanya Barron e ao entrevistar a Felicia Culotta, que é a antiga assistente da Britney. E me perdoem se eu não estiver pronunciando corretamente os nomes das pessoas. E eu queria chamar atenção para uma fala da Felicia no documentário. Ela, em determinado momento, faz uma pergunta para ela sobre se a Britney ainda gostava de performar, de se apresentar, e ela fala que sim, que até o momento é uma coisa que a Britney ama fazer, mas que é só isso que ela vai falar sobre esse assunto, porque ela não quer brigar com eles, e eles são os tutores. E ela diz que não vale a pena pra ela, não vale a pena pra mim brigar com essas pessoas, eu não quero brigar com essas pessoas. O que, de novo, só traz mais lenha pra fogueira. Outros nomes entrevistados aparecem, alguns advogados especialistas em tutela, advogados que participaram da batalha de custódia da Britney, o próprio advogado que tentou assumir a representação dela no início da tutela, outras pessoas também, mas eu acho que esses pontos que eu acabei de mencionar foram os mais fortes pra mim. O diferencial desse documentário em relação aos outros é com certeza os documentos confidenciais que a produção conseguiu. No final de 2020, de acordo com a produção,
eles foram contactados por uma fonte que liberou alguns documentos sobre a tutela. E muito do conteúdo do material desse documentário vem desses documentos. Algumas informações não são novidades, algumas informações só confirmam suspeitas e algumas outras informações acabam sendo surpreendentes. Falam sobre a necessidade de aprovação que a Britney precisava para ir numa lanchonete, para comprar livros e materiais e coisas para os filhos dela, para dar passeios com qualquer namorado que ela tenha tido nesse tempo. E a gente também descobriu documentos importantes que revelam que a Britney alegou em determinado momento que o seu pai tinha problemas com álcool, que ele bebia muito. E ela exigiu que, já que ela tinha que fazer exames toxicológicos constantemente, que ele também fizesse esses exames. E ela apontava uma inaptidão do seu pai para ser o seu tutor e também uma vontade de encerrar a tutela. Então, por muito tempo, os tutores e as pessoas responsáveis por essa tutela disseram que a Britney nunca tinha pedido pelo encerramento da tutela, nunca sentiu necessidade de ver isso se encerrando, que ela estava feliz, que ela estava contente. E isso é uma grande mentira e esses documentos provam isso. Uma outra revelação veio relacionada ao The X Factor, né? A equipe médica da Britney não achava que seria interessante ela participar do X Factor, que seria muita pressão para ela. Mas os managers já tinham assinado o contrato e se preocupavam com uma possível repercussão negativa caso ela desse para trás. Veio então a aprovação médica com algumas exigências, mas descobriu-se que as pessoas responsáveis pela medicação da Britney usavam essa medicação como uma forma de compensação, de parabenização. Então, os remédios que ela gostava de tomar, que faziam bem para ela, eles eram dados uma maior quantidade quando ela ia lá trabalhar e fazia o seu papel e cumpria com o que tinha estabelecido. Nos dias em que ela não trabalhava, ela não recebia esses remédios. O que mostra um grande abuso físico e psicológico, né? As duas coisas juntas nesse caso. E essas são algumas das coisas que, de certa forma, vieram a público através desses documentos. Eu acho que é inevitável a gente imaginar o quanto de coisa não tem escondida, o quanto de coisas talvez nunca venham a público. Coisas que a Britney precisou suportar, precisou enfrentar e lidar ao longo dos últimos mais de 13 anos. Em 2019, como eu já comentei, como muitos de vocês já sabem, surgiu o movimento Free Britney, e esse movimento surgiu depois que a Britney cancelou, sem muitas explicações, a nova residência que ela ia fazer em Las Vegas, a Domination. E ela deu uma desaparecida da mídia e os fãs começaram a suspeitar de várias coisas. E foi aí que surgiu o movimento e essa história da Britney estar numa tutela abusiva começou a ser disseminada com mais força. O documentário Britney vs Spears acaba com o depoimento que a Britney deu no tribunal em junho, agora de 2021. Ainda assim, depois desse depoimento, a juíza negou o pedido da Britney de remover o pai dela da tutela, só que o castelo de areia começou a desmoronar, a desabar. O Larry Rudolph, que era o manager da Britney, se afastou, o Sam Ingham, o advogado, também renunciou. A Britney conseguiu um novo advogado que aparentemente tem representado ela bem, tem defendido os interesses dela. E nesse mês de setembro, no começo do mês, o James Spears pediu para ser removido da tutela e recomendou o fim dessa tutela. Isso aconteceu muito recentemente e é incluído aqui no final do documentário. Tudo isso é muito confuso, tudo isso é muito complexo. Como eu disse, tem muita coisa que provavelmente a gente nunca nem vai ficar sabendo. E amanhã, na quarta-feira, dia 29 de setembro, tem uma audiência bem importante da Britney que talvez consiga dar início à liberação dela, à libertação dela acima de qualquer coisa. E aqui eu acho, primeiramente eu torço muito para que isso aconteça amanhã, e acho que o documentário foi lançado hoje justamente porque talvez amanhã ele já perdesse a força, porque amanhã as coisas podem sofrer uma mudança bem grande. E eu queria dar algumas opiniões breves para finalizar o vídeo sobre o documentário. Eu não gostei tanto do formato, eu acho que a gente teve pouco tempo e esse não foi um documentário muito detalhista. Apesar disso, ele deu muitas informações, então eu tive uma sensação de sobrecarga. Muitas informações em pouco tempo, sem muitos detalhes. Eu acho que essa é uma história complexa demais e merecia inclusive uma série documental de vários episódios para que a gente pudesse se aprofundar de verdade
nessas narrativas, porque eu sinto que cada documentário tem dado um ponto de vista e todos esses pontos de vista estão incompletos. Acho que falta bastante em cada um deles, pelo menos os que eu consegui assistir. E eu tenho muita esperança de que em breve a Britney realmente esteja livre e que ela mesma decida fazer um documentário sobre essa história toda, porque eu acho que é a única maneira da gente conseguir a verdade. Ainda assim, eu não sei se ela faria isso, porque eu imagino que depois de ter passado por tudo isso, ela só queira realmente sentir a liberdade e viver a vida dela em paz. Mas seria interessante ter um documentário feito, produzido pela Britney sobre esse período tão difícil da vida dela. Mas é inegável que esse documentário, o Britney vs Spears, trouxe à tona várias informações relevantes e várias coisas novas também. E eu vejo os pedaços do quebra-cabeça se encontrando e se completando. A gente vai ter que esperar pra ver como as coisas se desenrolam a partir de amanhã, mas tô torcendo pelo melhor e eu acho que a pressão pública dos fãs, da mídia e com a ajuda também desses documentários foram essenciais para que hoje, em 2021, a gente chegasse numa situação em que é possível restabelecer a liberdade de Britney Spears. É isso que eu tinha pra falar com vocês, já falei muito, e eu quero que vocês me contem nos comentários desse vídeo o que é que vocês acharam sobre o Britney vs Spears da Netflix, tá bem? Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho tanta propriedade pra falar assim sobre a carreira da Britney, porque eu não acompanhei de perto, então eu tô descobrindo muita coisa agora em 2021 e quero continuar estudando um pouco mais, pesquisando mais coisas sobre ela e acompanhando daqui pra frente pra onde mesmo essa história vai, mas eu não podia deixar de falar sobre esse projeto e aproveitar o momento também pra trazer um conteúdo sobre tudo isso aqui pro canal. É isso, obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até uma próxima oportunidade.